do Senhor Jesus, queridos irmãos e amigos, dando sequência aqui aos nossos estudos para obreiros da casa do Senhor, como orientação, deixando aqui algumas orientações para os obreiros da casa do Senhor. Neste vídeo eu quero falar sobre 10 passos para o fracasso ministerial. Nós temos visto tantas pessoas fracassando no seu ministério, no ministério que Deus lhe tem confiado. E eu quero falar aqui acerca de 10 passos que alguém pode dar rumo ao fracasso espiritual. No vídeo anterior, falamos aos amados irmãos o obreiro como exemplo para os fiéis. Devemos ser este exemplo. E neste eu quero alertar os irmãos para que tenhamos cuidado, nesses 10 passos que tem muitos que estão dando até sem perceber para o fracasso. O primeiro deles é que este líder ou este obreiro deixou de exercer e de ministrar a sua autoridade. Tem obreiros que delegam autoridades a outros enquanto ele mesmo não exerce a sua autoridade. A esposa do obreiro é um braço forte no seu ministério, porém a autoridade ministerial de pastoreio da igreja Deus colocou em tuas mãos. Se você abrir mão disto, certamente estará dando o primeiro passo para um fracasso. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que vigiemos nisto. Não perca a sua autoridade de homem, de Deus, de obreiro na casa do Senhor. O segundo passo, deixou de buscar para si mesmo. Tem vindo a sentir um esfriamento progressivo na busca pelo Espírito Santo e tornou-se indiferente nos cultos. Tem muitos obreiros que deixam de buscar a presença de Deus. Estão como se fossem profissionais da área. Vão ao culto, mas não buscam a presença do Espírito Santo de Deus. Não dão glória a Deus, não invocam a presença do Senhor. Estão sempre ali no culto simplesmente como se fosse para cumprir um ritual religioso. Que Deus te ajude, querido irmão. Desperta. Este é o nosso grito para que os nossos obreiros da casa do Senhor, aonde você estiver me ouvindo, aonde você estiver servindo ao Senhor, a cada dia nutra. Precisamos nutrir o nosso relacionamento com Deus. Não descuide do seu devocional como crente, como servo de Deus. O terceiro passo que alguém pode dar para o fracasso ministerial é ter desenvolvido um olhar malicioso e crítico de tudo. Há pessoas que, em certo momento da sua vida, eles se tornam críticos. Vai para os cultos, para as reuniões, à procura de qualquer coisa para sair criticando. Critica a igreja, critica os membros, critica o pastor e procura qualquer coisa para criticar, como se ele estivesse acima de tudo isto. Este é o terceiro passo para o fracasso de um líder, de um obreiro. Vigiemos nisto. O quarto, concluiu que não é mais necessário participar dos propósitos da fé. Ele acha que não precisa mais exercitar a sua fé, ter propósitos, determinações, aspirações, projetos, planos para a sua vida ministerial. Quando deixamos de ter estes propósitos, certamente um esfriamento abaterá este obreiro. E este é o quarto passo para o fracasso. O quinto, ele sente que o seu chamamento não é mais a sua prioridade. Todas as outras coisas são sempre mais importantes. Coloca o seu chamado ministerial em segundo plano. Como fizeram os sacerdotes na época de Malaquias, que o Senhor usa o profeta para repreender, porque eles haviam deixado os seus ofícios, deixado de oficiar na casa do Senhor para ir fazer N outras coisas. Estavam ocupados com muita coisa, menos com o seu ministério. E geralmente se faz isso quando ele sente que o seu chamado, o seu chamamento da parte de Deus não é mais a sua prioridade. Em sexto lugar, o sexto passo para o fracasso ministerial de um obreiro é ele entrar em um relacionamento sentimental com o incrédulo. Ele deixou de significar um perigo para a sua vida espiritual. Há pessoas que deixam de nutrir relacionamentos saudáveis, cristãos, na casa de Deus, com o servo de Deus, com seus amigos de ministério, para nutrir uma amizade com pessoas que não conhecem a Cristo e o Evangelho.
E isso aqui é interessante que nós observemos. Devemos ter amizades, sim. Agora, relacionamento próximo de amizade, devemos ter muito mais com aqueles que comungam a mesma fé, para que não percamos, a referência cristã que devemos ter nos nossos relacionamentos. Amém? Em sétimo lugar, temos aqui uma exortação, correção ou disciplina. Deixa de ser algo importante, admissível para si. O obreiro, quando ele acha que não precisa mais ser pastoreado, ele acha que não precisa mais ser corrigido. É por isso que tem surgido tantas novas denominações e igrejas por aí, porque pessoas estudam a Bíblia, lê a Bíblia uma vez, lê um livrozinho aqui, outro ali, e acha que já é capaz de abrir uma igreja, um ministério, e aí ele briga com a sua denominação, abre um novo ministério, porque ele não quer estar debaixo de uma tutoria, de um tutor ministerial, Ele não quer mais ser exortado. Ele agora traz para o seu coração e ele alimenta rancores, mágoas, ressentimentos e coisas desse gênero. Passou a ser natural para ele viver irritado com as pessoas. E este aqui é o sétimo passo para o fracasso, quando alguém acha que não precisa ser admoestado, ensinado, corrigido. Ele acha que isso não é admissível. Em oitavo lugar, o oitavo passo para o fracasso ministerial é a sua posição e representação como obreiro são usados para proveito próprio perante os membros. Há obreiros que querem usar a sua posição ministerial para proveito próprio, para tirar vantagens. Por isso existem tantos por aí usando a mídia para tirar não só a lã, mas até a pele das ovelhas. E isto certamente chegará o dia que Deus cobrará destas pessoas, destes líderes, destes obreiros que procedem desta maneira, desse jeito. Que o Senhor te repreenda. Eu fico preocupado quando eu vejo líderes se envolvendo com questões políticas e olham para a sua igreja como se fosse um curral eleitoral e querem tirar proveitos com isso. Que o Senhor repreenda esse espírito do meio do seu povo. Este aqui, querido amigo e irmão, é o oitavo passo para o fracasso ministerial, quando alguém começa a querer tirar proveito do seu ministério, da sua posição ministerial, em benefício próprio e não do reino de Deus, da glória do Senhor Jesus Cristo. O nono passo para o fracasso de um ministro, de um obreiro da casa do Senhor: achar-se no direito de impor a sua autoridade e de exigir um tratamento diferenciado por conta do tempo de igreja. Não tem pessoa que é assim? Acha porque tem 20 anos, 30 anos de igreja, tem que ter um tratamento diferenciado em relação aos demais membros, e acha que pelo tempo de crente que ele tem já deveria estar exercendo tal cargo, tal função, está em determinado lugar, quando ele próprio não se prepara para isto, quando ele próprio não tem chamada nem capacidade para isto. Cada um é capacitado por Deus para um determinado ministério. Deus quer te fazer crescer e prosperar aonde você está. Talvez se botasse você em outro lugar, o teu ministério seria sufocado. Entenda isto, precisamos entender isto. Em décimo e último lugar, o décimo passo para o fracasso ministerial é quando um obreiro ele passa a desenvolver amizades, como eu disse antes, com pessoas que abertamente ridicularizam a palavra de Deus e demonstram indiferença aos propósitos da fé. Uma coisa é ter contato com outras pessoas e fazer amizade. Isso é uma coisa, nós precisamos ter contato com as pessoas, fazer amizade. Porém, o que nós não podemos é deixar que estas amizades venham a zombar, a criticar da nossa fé. Veja o que nos diz o salmista no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Que Deus nos abençoe, querido irmão e amigo, que o Senhor proteja o teu ministério, te dê graça, te dê a cada dia poder, autoridade e condições para ter discernimento espiritual, para ter um ministério cada vez
crescente, próspero, em nome do Senhor Jesus. Lembremos-nos da orientação do apóstolo Paulo aos Efésios, que nós devemos crescer em tudo, precisamos crescer em tudo, até alcançar a estatura e a varonilidade de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe.